Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com a aula de casos de uso, tá bom? Bom, a aula passada eu tinha passado para vocês um site chamado Edrawmax, mas ele tem algumas limitações que eu fui descobrindo conforme o uso dele, e aí eu acabei achando um outro site, buscando algumas alternativas, né? Eu acabei encontrando esse site aqui, ó, Online Visual Paradigm. Ao acessá-lo, ele vai ser muito melhor, com menos recursos, com necessidade de pagar, tá? Então acho que vai ser interessante se vocês puderem usar e quiserem usar. Acho que vai ser bom, mas podem continuar fazendo no caderno sem problema nenhum, tá? Vou clicar aqui em entrar, que eu já tenho a conta. Quem não tem, clique em inscrever-se, tá? E aí você pode se inscrever com o Google ou com a conta da Microsoft mesmo que vocês têm aí do e-mail institucional de vocês. Como eu vou entrar, eu vou fazer login com o Google, que eu tenho já minhas contas atreladas, né? Então facilita aqui. Vou selecionar aqui o meu usuário. Pronto. E estou fazendo o login. Bom, aí pessoal, essa tela inicial que aparece, a gente vem aqui em VP, que é Visual Paradigm Online Diagram. Clicou nele, a gente vai ver uma série de diagramas pré-definidos, que a gente pode usar como modelo, né? É bem interessante quando a gente for montar o TCC, quiser fazer algum flow, algum gráfico, alguma coisa assim, ele é bem interessante para criar, tá? Tem bastante coisa legal aqui que dá para usar. Bom, a princípio a gente vai abrir um novo documento em branco. Deixa eu fechar, mostrar aqui mais perto para vocês. Aqui, ó. Clicou na setinha do New Blank. Perfeito. Agora, quando a gente inicializar um novo documento em branco, vai aparecer a tela como no Drawmax, que a gente já viu, né? Aqui é igual, onde a gente vai desenhar o nosso gráfico. Só que aí aqui do lado esquerdo, ele vai aparecer sem ferramenta nenhuma. Tá? E a gente vai precisar adicionar os desenhos do use case, que a gente pode fazer clicando aqui no Shapes, no maisinho. Ele é meio chato de enxergar mesmo. E aqui do lado esquerdo, nessa rolagem, a gente vai procurar por dentro de UML e use case. Aí vai vir os desenhos dos gráficos, né, dos flows de use case. Eu vou desenhar aqui, para não perder tempo, eu vou pausar o vídeo, mas eu vou desenhar aqui o que a gente viu a aula passada e vou fazer a correção daquele exercício que a gente viu da aula passada, que é de uma lojinha, tá? Vou colocar aqui como loja. Aqui na parte superior, se clicar, a gente pode renomear, tá? O nosso projeto. E ele não salva sozinho, tá? Então, se eu quiser salvar essas alterações, necessariamente eu preciso clicar aqui em File, Save. Aí sim ele vai ficar salvo. Aí ele pergunta onde eu quero salvar, qual o local. Se para o meu arquivo pessoal, se para o meu VP Online. Aí eu clico aqui em VP Online, eu salvo na própria conta do Visual Paradigm. Ou se eu clicar em File, Save, eu posso escolher minha conta do Google Drive, minha conta do OneDrive, e aí, ou baixar para o computador. Tá bom? Bom, então eu vou pausar o vídeo aqui, eu vou construir aquilo que a gente já viu na aula passada e vou fazer a correção que é do fornecedor, tá bom? Bom, pessoal, então o que a gente viu até agora foi esse diagrama de caso de uso e eu pedi para vocês fazerem o do fornecedor, certo? Então eu vou arrastar aqui, ó, o meu fornecedor. Quando eu arrasto por padrão, ele vem como azulzinho, tá? O preenchimento. Eu posso simplesmente clicar aqui, selecionar em branco e aplicar, tá bom? Deu 2 cliques, escrevi fornecedor, ok? E o fornecedor vai estar envolvido em qual caso de uso, se a gente for parar para pensar. Basicamente, então, eu vou criar aqui um caso de uso, eu vou copiar e vou colar esse, para facilitar a vida, tá? E vou colocar aqui, realizar
compra. Vejam, se eu estiver digitando e der só um Enter, ele vai manter aquilo que eu digitei. Se eu quiser ir para a linha de baixo da digitação para fazer em duas linhas, eu tenho que segurar o Shift apertado e apertar o Enter. Então, realizar compra, ou seja, quem vai estar envolvido com realizar compra? O funcionário. O bacana desse software aqui, pessoal, desse site, é que eu posso simplesmente, eu não preciso ficar clicando na linha. Como o outro, eu posso segurar aqui nesse xizinho e arrastar para dentro do meu objeto, tá bom? E aí ele já aparece para mim se eu quero seta, se eu não quero seta, como que vai ser, tá? Então, vou fazer uma associação simples, eu vou puxar para cá. E uma outra coisa, que quando o software inicia, ele inicia assim, tá? Então, quando eu fizer uma linha até um caso de uso, eu necessariamente vou ter que selecionar aquela linha e clicar aqui, ó, no reto, tá? E aí ele vai sempre fazer as linhas retas. Bom, o funcionário realiza a compra de quem? Do fornecedor, tá? É um simples, tá? E só que esse fornecedor, para existir dentro do sistema, ele precisa estar cadastrado, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer mais um caso de uso chamado cadastrar fornecedor, tá bom? Então, vou arrastar mais um aqui, ó. Opa, não precisa, eu esqueço. Vou puxar aqui, linha comum, e quem vai fornecer os dados do fornecedor? O próprio fornecedor, tá? O Ctrl e rolar o mouse funciona do mesmo jeito, tá? Como no Drawmax. Então, beleza. O cadastrar produto precisa estar ligado a fornecedor? Não necessariamente, pessoal. Por quê? Porque quando eu cadastro um produto, eu posso pegar a descrição desse produto sem o fornecedor estar presente. O fornecedor pode sim me passar esses dados, mas é obrigatório? Então aí isso é muito relativo, vai depender muito do que a gente adquirir de informação lá das entrevistas, né, dos nossos levantamentos de requisitos, tá? Então, se for obrigatório que o fornecedor passe esses dados do produto, aí sim eu vou fazer a ligação de fornecedor com o produto. Caso não haja essa necessidade, lá nos levantamentos de requisitos, eu posso pegar esses requisitos direto com o fabricante, não é do fornecedor, que seria só uma revenda. Então aí eu não precisaria do fornecedor, eu só faria a compra dele. Então, essa ligação do fornecedor com o produto vai ser relativo. Agora, cadastrar fornecedor, eu consigo cadastrar um fornecedor sem receber os dados dele? Não, é impossível. Então aí a ligação ela é obrigatória. Então não tem como o cliente falar assim, não, mas eu não quero que o fornecedor envie os dados dele para eu cadastrar, eu quero cadastrar do jeito que eu quiser. Se a gente for parar para pensar nesse caso, a gente vai ter um erro no nosso sistema, porque depois, se houver necessidade de entrar em contato com o fornecedor, a gente não vai ter os dados de forma correta. Então é importante a gente fazer essa ligação e sempre que for fazer um cadastro, obter essas informações do fornecedor, assim como os dados do cliente. Bom, pessoal, eu inverti aqui, dei uma pausa no vídeo e inverti aqui a posição, acho que para melhorar o exemplo para passar para vocês, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o include e o extend, o que é cada um deles. Eu vou começar a falar com vocês a respeito do extend. O que é o extend? Aí a gente já começa a ter relacionamentos, né? Não é bem a palavra relacionamentos, mas é ligações entre casos de uso de um e outro e um fluxo aí de dados da seguinte maneira. Um extend. Então, quando eu estou dentro de um caso de uso aqui, então o funcionário está realizando a venda e eu possuo um extend, significa que dentro daquela tela o usuário tem a opção de chamar aquela outra tela, aquele outro caso de uso. Vou dar um exemplo então para vocês aqui. O funcionário está realizando a venda.
Só que na hora de completar a venda, ele verifica que o cliente não está cadastrado. Se dentro da tela de realizar venda, lá nas entrevistas, lá no levantamento de requisitos, a gente descobriu que o funcionário vai precisar ter um botão para acessar a tela de cadastrar cliente dentro da tela de venda, significa que o funcionário vai ter a opção, mas ele não é obrigado a clicar nesse botão. Se o cliente já estiver cadastrado, ele pode concluir a venda. Se o cliente não estiver cadastrado, ele poderá chamar a tela de cadastro de cliente para fazer o cadastro de cliente e aí sim completar a venda. Isso é chamado de extend, significa que é uma opção que o usuário do sistema, que o ator do sistema vai ter dentro daquela tela de chamar outros casos de uso. Então, um exemplo aqui, quando estiver fazendo a realização da venda, é que ele possa cadastrar o cliente que ainda não esteja cadastrado. Então, como isso vai acontecer? Um extend sempre vai ser chegando para aquele caso de uso que a gente está se referenciando. Então, no caso, o usuário, o funcionário está dentro da tela de realizar venda, está fazendo o processo de realizar a venda. Ele vai ter que selecionar o cliente. Então, quando ele clicar no botão, significa que a tela vai vir para essa, tá? Então, a seta tem que estar direcionando para dentro daquele caso de uso, ou seja, está recebendo o extend. Então, eu vou clicar, vou dar um clique fora, segurei no X, arrastei aqui, ele vai ficar ao contrário. Quando eu colocar o extend, vejam, a seta está vindo nessa direção. Por que isso, pessoal? Quando temos um extend, significa que eu estarei dentro dessa tela e posso chamar essa, ou seja, vai vir esse processo para dentro desse. Eu vou repetir, eu estou sendo repetitivo demais, mas é de propósito. O extend é uma opção. O usuário não é obrigado a fazer aquilo. Quando eu executo realizar venda, o cadastrar cliente não é obrigatório, porque se o cliente já estiver cadastrado, eu não preciso cadastrá-lo novamente, ok? Então isso é um extend. Aqui, pessoal, a gente pode ter a mesma coisa. Ao realizar a compra, se o nosso fornecedor ainda não estiver cadastrado, eu posso ter dentro da tela de compra um botão para chamar o processo de cadastrar o fornecedor. Então, eu vou daqui para cá, né, e coloco como extend, ou seja, significa que eu estou nesta tela de compra, não tenho o fornecedor cadastrado, eu não vou precisar fechar o processo de compra para abrir o cadastrar fornecedor, para depois abrir a tela de compra novamente, digitar tudo de novo e aí sim completar o processo de compra, tá? Então, o realizar compra, se estiver sendo executado e for verificado que não existe um fornecedor cadastrado, eu posso chamar o cadastrar fornecedor daqui de dentro sem perder este processo, sem precisar fechar ele para abrir outro processo e reabrir o realizar compra novamente. Então esse é o extend, aquilo que eu não sou obrigado a fazer, mas eu posso se quiser. Uma outra coisa que talvez seria interessante, no realizar venda, pode acontecer de um produto que está na gôndola não estar cadastrado e na hora de realizar a venda, como é uma lojinha pequena, é o próprio dono que vai utilizar, vamos supor assim, dá para colocar o cadastrar produto dentro da tela de realizar venda. Quando isso não vai ser possível, quando o funcionário que vai estar realizando a venda é só o caixa do supermercado, que ele não cadastra o produto, existe um departamento só para cadastros. Porque se deixar na mão de muita gente para fazer cadastro, cada um vai cadastrar de uma maneira. Então, quando a gente departamentaliza isso, a gente deixa sempre um
uma padronização de cadastros, né? E a gente vai ter um setor. Mas quando a loja é pequena, quando é um mercadinho pequeno, alguma coisa assim, normalmente é a mesma pessoa que faz tudo. Aí nesse caso, corre muito risco de ela ter esquecido de fazer o cadastro de algum produto que chegou e passou batido. E aí, se ela solicitar e se você, através do levantamento de requisitos, verificar que for importante e necessário, vocês podem colocar também um extend de cadastrar produto, ou seja, dentro da tela de realizar venda, se o produto não estiver cadastrado, o funcionário vai poder também cadastrar o produto. Tá bom, pessoal? Então, isso é o extend. O extend é aquilo que não é uma obrigação. Agora, o que é obrigatório é chamado de include. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu vou colocar um caso de uso aqui chamado gerar contas a receber. O que acontece? Quando eu gero uma venda, quando eu realizo uma venda, eu vendi um produto, eu preciso receber um dinheiro a respeito daquela venda, né? Afinal, a gente está aí para vender, ganhar dinheiro, ter o lucro para poder sobreviver, ok? Então, depois que eu realizo a venda, eu preciso gerar uma conta a receber. Ah, mas professor, o pagamento foi à vista. Não tem problema. Eu gero um contas a receber e já liquido esse contas a receber na hora, tá? Então é importante ter isso em mente, que o processo de realizar a venda não está ligado ao pagamento, está ligado ao registro do cliente e dos produtos, tá bom? Já o processo depois da venda concluída que vai gerar um contas a receber e aí pode haver aquela questão de prazo, se vai vender a prazo no carnê, se vai ser só com cartão, mas aí o recebimento do dono do estabelecimento, quando vende no cartão de crédito parcelado, não é na hora, leva 30 dias quando é à vista, ou se é parcelado vai levar lá a quantidade de meses que foi dividido, há também um decréscimo da taxa do cartão, e assim por diante. Tá? Então nesse caso, toda venda que vai ser realizado é obrigatório que aconteça um gerar contas a receber, sendo à vista ou não, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai gerar um include de contas a receber. Então, eu vou puxar aqui para cá e vou colocar um include. Eu vou só encostar aqui. Opa, deu um erro. O servidor deu problema na internet. Vamos ver se é alguma coisa com a minha conexão. Pessoal, eu acho que deu um problema na minha conexão. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo e vou tentar resolver e já volto. Pronto, resolvido. Vou puxar aqui de novo. Já entendi o que aconteceu. Quando eu estava puxando aqui, eu estava usando o X da borda exterior. Eu tenho que segurar clicado nesse X que é dentro do caso de uso, né? Que é colado à borda. E aí eu coloco um include. Bom, o que significa isso? Que toda vez que eu realizar uma venda, obrigatoriamente eu vou gerar um contas a receber, ou seja, toda vez que eu executo este processo, este caso de uso, eu também vou executar este, ok? Então é uma obrigatoriedade. E o include sempre vai a seta daquele caso de uso que gera para qual vai ser executado também. Tá bom? Então, toda vez que eu realizar uma venda, eu obrigatoriamente vou seguir este caminho e realizar o gerar contas a receber também. Já o extend, como eu disse, eu vou receber somente quando eu precisar. Então, aquelas setas que chegam para este caso de uso são optativas.
aquelas setas que saem deste caso de uso são obrigatórias. Para acho que assim fica um pouco mais fácil da gente lembrar, tá bom? Então, extend vai chegar no caso de uso referência e o include vai sair do caso de uso referência para o caso de uso include, tá bom? Então lembrem-se disso, sempre eu preciso pensar qual é a minha referência. Então eu estou aqui, se eu tenho uma seta chegando como extend, significa que isto é optativo. E também não significa que cadastrar cliente é obrigatório do realizar venda, porque vejam, extend eu estou recebendo, include eu estou saindo, tá bom? Então é isso que eu preciso pensar. E o nome escrito include e o nome escrito extend é obrigatório, não basta colocar uma linha tracejada com uma seta, tá? Por que isso? Exatamente para a gente conseguir identificar se aquilo é uma opção ou se eu não tivesse o extend escrito aqui, eu não saberia se isso seria um include de cadastrar cliente ou se é um extend de realizar venda. Então, todo include e extend precisa vir escrito o que ele é, sem include ou extend, e a linha deve ser tracejada, tá bom? Então esse site aqui, pessoal, que eu acabei encontrando, eu achei bem bacana, porque ele já faz isso de forma bem automática, fica bem mais fácil de utilizá-lo. Bom, seguindo essa mesma lógica, pessoal, se a gente for parar para pensar, eu posso ter também em cadastrar, eu vou inverter aqui esse lado, para facilitar. Eu acho que juntou tudo aqui. Pronto. Eu vou puxar para cá. Vou puxar para cá. Opa. Pronto. O realizar compra também, pessoal, pode ser que ao realizar a compra eu não tenha um produto cadastrado. E aí, dentro do realizar compra, eu posso ter um botão para fazer o cadastro do produto quando eu estiver comprando ele do fornecedor. Então vejam, o meu caso de uso referência é o realizar compra. E aí eu vou puxar um extend para cá. Eu vou só dar uma afastada aqui para a gente poder ler o que está escrito, né? Então vejam, dentro do realizar compra eu também posso cadastrar o produto caso ele não esteja cadastrado. Lembrando, eu estou fazendo um exemplo, tudo isso vai depender se vai ter esse botão para chamar a tela de cadastro ou não, vai depender do seu levantamento de requisito. Então, dentro de um supermercado, o funcionário que realiza a compra não cadastra o produto. O funcionário que faz a venda não cadastra produto. Então, aí nesse caso, esses extends não existiriam. Tá? É só um exemplo de uma pequena loja. Uma grande loja teria um funcionário específico para isso. Então, aqui nós teríamos, no caso, ao invés de funcionário, o departamento desse funcionário para ele sim fazer a compra ou a venda, tá? Aqui a gente está bem simples, algo bem simples, menos complexo possível para ficar fácil o entendimento. Conforme a gente for adquirindo novos dados do nosso levantamento de requisitos, a complexidade vai aumentar desse caso de uso, tá bom? Mas é bem interessante porque aqui, ó, apenas batendo o olho, a gente consegue já enxergar o funcionamento do nosso sistema. Eu tenho funcionário, cliente e fornecedor. O meu funcionário vai realizar todas essas ações. E o meu cliente vai participar dessas ações. O meu fornecedor vai participar dessas ações. Ah, tem um include do compra? Sim, do gerar contas a pagar, porque toda vez que eu compro, eu tenho que pagar esse produto que eu comprei. Então, contas a pagar, toda vez que eu realizo uma compra, obrigatoriamente eu preciso pagar. Eu preciso realizar o pagamento que geram contas a pagar, eu vou lá e quito esse pagamento. Seja à vista, vai acontecer no mesmo momento. A prazo, vai levar um tempo, mas a conta a pagar vai estar ali, tá bom? Então, eu vou puxar aqui um include para dentro
de gerar contas a pagar. Então, um sistema simples de venda de qualquer tipo de produto, sem nenhuma complexidade envolvida. Um sistema simples, só para cadastrar o produto, vender. Aqui ainda não está fazendo controle de estoque, aqui ainda não está fazendo de controles de cidade, de clientes e nada disso. Tá? É um sistema muito simples, que são 3 telas, 4 telas no máximo, né? Vamos ver aqui quantas telas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 telas. Apesar que esse daqui depois a gente vai ver a generalização, talvez pode mudar para um só, tá? E aí a gente consegue numa tela só fazer ser contas a pagar ou receber, mas basicamente a princípio é isso, tá, pessoal? Então a aula de hoje é sobre Include e sobre Extend, que eu estou passando para vocês, e vocês vão fazer um exercício. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Deixa eu só ver aqui o exercício do elevador, tá? Eu quero que vocês gerem um caso de uso para um elevador. Simples, são poucas ações, o usuário vai chegar e chamar o elevador, tá? Então vamos percebendo quem são aí os atores, quem são os casos de uso. Usuário, passageiro, né? Toda vez que o usuário chamar o elevador, este deverá identificar em qual andar está localizado. Se o andar chamado é acima, o elevador deverá subir. Se o andar chamado é abaixo, o elevador deverá descer. O usuário escolhe o andar. O elevador chegou, o usuário escolhe o andar, e aí toda vez que o usuário escolher o andar, o elevador deverá novamente identificar qual andar ele está, e se ele pediu para subir, o elevador deverá subir. Se o andar for abaixo, o elevador deverá descer. Então vocês vão identificar os atores, os use cases, né, os casos de uso, fazer as associações simples primeiro, quem vai estar ligado, qual ator vai estar ligado em qual caso de uso, e por final vocês vão fazer as associações Include e Extend. É simples, são poucos casos de uso, mas é importante. Assim, o elevador, eu acredito que todo mundo saiba como funciona. Se não sabe, aqui está a descrição do funcionamento de um sistema de elevador. E aí é algo que a gente consegue pensar do dia a dia para a gente colocar dentro do nosso sistema. Uma dica, pessoal, é que o elevador, ele também é um ator, tá? Porque ele tem uma interação com o nosso sistema. Então vocês vão fazer esse exercício, eu vou deixar esse arquivo para vocês, também no Teams, também lá no Moodle, no exercício, e vocês vão fazer. Pode fazer por esse site que eu acabei de passar aqui, tá? Que é o Online Visual Paradigm. Eu deixo o link para vocês. Vocês podem fazer lá no outro site que eu tinha passado anteriormente. Vocês podem fazer no caderno, não importa. O importante é me enviar essa atividade, beleza? E aí hoje que finaliza a entrega da atividade do Venda Simples, eu vou fazer as correções de quem enviou e dar a devolutiva, tá bom? Bom, pessoal, já me estendi um pouco, eu vou ficar por aqui, eu aguardo o trabalho de vocês e se alguém tiver qualquer dúvida, me chama lá no Teams, pode me chamar no WhatsApp, manda um alô ali que a gente vai respondendo. Se for dentro do horário de aula, eu respondo na hora, se for fora do horário de aula, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido, mas nem sempre eu consigo responder na hora. Tá legal, pessoal? Eu espero que tenham gostado, muito obrigado, até mais, tchau!